Aí pessoal, boa noite. Eu sou o Lua Mota e essa é a minha apresentação da aula de terça-feira, Segurança de Sistemas, Criptografia na Segunda Guerra Mundial. Esse é o tema que eu escolhi. A minha motivação para esse tema foi o Jogo da Imitação, que é um filme. É um filme muito bom, já foi indicado ao Oscar, tem na Netflix. Para quem quiser olhar, eu recomendo aí pro pessoal da ciência da computação. É um filme que relata a batalha dos britânicos contra a criptografia alemã. Eles desenvolveram uma máquina capaz de desvendar as mensagens criptografadas dos alemães e com isso conseguiram uma vantagem na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que tinha de criptografia na Segunda Guerra? Tinha bastante coisas, os alemães usavam, os japoneses, acredito que os aliados também, mas o foco dessa apresentação eu vou focar na máquina Enigma, que é a máquina criada pelos alemães. Então, como é que vai funcionar a nossa apresentação aqui? Eu vou explicar como é que é a máquina Enigma, como é que ela funciona, basicamente, como essa máquina foi vencida pelos aliados, e depois eu vou fazer uma demonstração utilizando ela. Eu tenho um emulador, achei na web, e eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. O que fazia a máquina Enigma? Então, né? A máquina Enigma, ela usava a criptografia assimétrica, ou seja, a chave que era usada para criptografar é a mesma para descriptografar, né, para decifrar. Então precisava-se ter duas máquinas Enigmas ao fazer uma comunicação. Ou seja, eu fiz até uma demonstração, né, ou seja, uma máquina nas antenas de rádio que se comunicavam com os navios, por exemplo, ou aviões, ou até mesmo o pessoal ali na infantaria, né? E isso era usado pelos alemães, botei até um símbolo nazista ali nessa imagem. Então o cara da torre de rádio enviava uma mensagem criptografando ela pela Enigma, a máquina Enigma dele, mandava essa mensagem por código Morse, né, que era um meio de transmitir dados naquela época. Essa mensagem chegava até o destinatário lá no ponto de guerra, por exemplo, e ele poderia desencriptografar essa mensagem e também enviar de volta, né, outras mensagens. Então era uma via de duas mãos usando essas máquinas. Então, como ela funciona, né? Quais os mecanismos por baixo dos panos? Ela tinha dois princípios que eram utilizados. Esse princípio aqui da esquerda, ele era uma comutação entre as letras que eram transmitidas. Por exemplo, percebe-se aqui que tem um cabo que ele está conectado, acho que na letra A. Ele vem aqui e cai lá na letra J, ou seja, toda a letra A se transforma na letra J. Mas isso é só um complemento do que é feito antes disso, que é a parte principal, que é essa parte aqui dos rotores. Ou seja, as primeiras máquinas Enigmas, elas tinham 3 rotores, assim como está nessa ilustração. Depois até aumentou para 4 e posteriormente 5. Esses rotores são os que fazem uma comutação também de letras, mas eles funcionam juntos. Esses 3 rotores, eles têm uma interligação com os espelhos, uns mecanismos bem complexos que faz com que cada vez que tu digita uma letra, ela troca por outra, e é tão bom o esquema que, por exemplo, se eu digitar a letra A e ela ser trocada, por exemplo, pela J, a próxima vez que eu digitar a letra A não vai mais ser trocada pela J, porque esses rotores eles vão girando conforme eu vou digitando. Por exemplo, ao primeiro rotor fazer uma volta completa, o segundo vai gerar uma letra. Ou seja, conforme vai digitando, ele vai mudando as letras, né? É bem complexo. Então, como funciona o procedimento, né, de codificar e descodificar as mensagens? A ordem dos discos rotativos e suas configurações são modificadas diariamente de acordo com instruções por escrito. O que isso é? Todo dia, todas as máquinas Enigmas devem começar com a mesma configuração. E essa configuração ela tem que ser fornecida pessoalmente. É uma configuração da máquina que
que ninguém mais, além dos alemães, dessas pessoas que possuíam essas máquinas, deveriam ter essas configurações. Isso era passado através de um livro. Até tem uma foto aqui de uma folha que ela representava um mês de códigos que eram para os operadores dessas máquinas utilizarem em suas máquinas, né, para configurar elas durante um mês. Ou seja, por um mês o operador da máquina tinha as configurações de cada dia. Todo dia de manhã ele configurava a máquina conforme as configurações daquele dia. Depois de um mês, possivelmente ele iria receber um update, né, a tabela do próximo mês, para assim ele poder configurar sua máquina, né? Voltando aqui para esse slide. Então a mensagem, depois de tendo a máquina configurada, a mensagem é datilografada em um texto sem espaços. O que é isso, tá? Essa máquina, a Enigma, ela era como se fosse uma máquina de escrever. Ela tinha as teclas ali, mas só tinha 26 teclas, 26 caracteres, ou seja, os alemães não poderiam botar as trema que eles gostam nas letras, né, acento, essas coisas, e nem inclusive o espaço. O espaço era representado por 2x, né, em vez de botar espaço, tu escrevia XX. Então, para cada letra que apertava, a mensagem criptografada era exibida no painel luminoso, ou seja, tu apertou a letra A e aqui, né, no caso apertou a letra N e acende lá no painel luminoso o J, ou seja, a forma que ela está convertendo. Essa máquina ela não transmitia já na hora essas letras, a mensagem criptografada, ela simplesmente criptografada. Tu apertava uma letra, ela acendia no painel luminoso qual letra correspondente era aquela depois de criptografada, né? Então, como é que a matemática funcionava? Como é que funcionava, né, a matemática para isso ocorrer de fato? Existia 3 aberturas com discos intercambiáveis, que eram aqueles rotores que eu apresentei lá antes. Ela tinha um painel luminoso para exibir as letras, aqui nessa parte de cima era o painel, o teclado para datilografar o código, e embaixo aqui na frente, né, tinha o quadro de conexões para criptografar as letras, que é aqueles cabos que eles para comutar as letras, né. Aqui tem a foto da Enigma aqui, né, e aqui um diagrama aqui, né, como funciona o fluxo ao apertar a letra, o que acontece com o sinal, né, como é que ele é convertido. Como esse aqui é um vídeo, se vocês quiserem pausar e ver certinho, eu consegui pausar e entender como é que funciona o fluxo aqui, né, desde que tu aperta uma letra, por todos os caminhos que passam até de fato aparecer a luz na letra correspondente, né. Aqui dados matemáticos de como eram essas configurações. São bastantes possibilidades que essa máquina conseguia girar só através dos rotores, usando 3 discos, que é esse primeiro modelo que a gente está estudando. A Enigma poderia gerar 17.576 possibilidades. Para 3 rotores poderiam gerar isso de possibilidades, né? Se tu fosse tentar uma força bruta, tentar desvendar o mistério dessa máquina, eram essas possibilidades. Mas não era só isso. O que complicava ainda mais a vida dos aliados ao tentar descriptografar isso era a junção daqueles cabos de comutação, né? Que é esses aqui, ó. Esses cabinhos aqui, ó. Eles, depois de 17.000, entravam esses cabinhos e aumentavam as possibilidades para milhares, daí, né? Milhares, aqui, ó, por exemplo, 1.054.560 combinações. Então é uma coisa que um ser humano normal não poderia desvendar isso. E detalhe, todo dia trocava sua configuração, então não adiantava tu descobrir a chave, porque no outro dia a chave já seria diferente. Então tu teria que ter uma força bruta que fosse possível de quebrar isso em minutos, né? Por causa que minutos, segundos era o que decidia a vida de pessoas em um ataque, né? Para tu desvendar um ataque inimigo nas frentes de batalha. Então vamos lá, como essa máquina foi vencida, né? Se era tão impossível, o que fizeram?
Aí entra esse cara, o Alan Turing, né? Que ele foi o pai da operação. Desculpa, ele foi o líder da operação dos britânicos em vencer essa criptografia alemã, né? Eles tinham uma inteligência lá. E esse cara aí, o Alan Turing, ele é o pai da computação. Eu, inclusive, antes de fazer esse trabalho, acreditava que o trabalho do Alan Turing era basicamente ter vencido essa máquina alemã, mas não é por isso que ele é o pai da computação. Alan Turing é reconhecido mais por ter feito a máquina de Turing. Essa contribuição que ele fez na Segunda Guerra foi extremamente importante, mas não é isso que dá o título dele de pai da computação, certo? Só para esclarecer. Ele foi o líder dessa operação e, junto com toda a inteligência britânica e anos de estudos, né, desde 1939, quando começou a guerra, depois passou-se anos ali nesses estudos e eles conseguiram desenvolver máquinas capazes de desvendar as mensagens da Enigma, né? Aqui a máquina que esse pessoal desenvolveu, ela tinha vários rotores ali, mecanismos que tentava realizar a partir de criptoanálise uma sequência de tentativas, né? Era semelhante a uma força bruta, mas uma força bruta reduzida, porque já tinha sido aplicada uma criptoanálise antes disso, né? E esses rotores, eles ficavam girando e testando todas as possibilidades de letras. Aqui tem uma imagem mais próxima, dá para perceber. Ou seja, esse rotor vermelho, por exemplo, girava super rápido, para cada volta dele dava uma volta no amarelo, e toda volta no amarelo dava uma mexidinha no verde. Ou seja, era como se fosse aqui, né? Esse aqui girava 26 vezes, aí depois esse girava uma. Depois de 26 vezes o amarelo girando, o verde girava uma. Assim até testar todas as possibilidades possíveis para aquela configuração. Eu pesquisei bastante sobre essa máquina. Tem bastante material, só que é em inglês e é muito difícil, tá? Aqui está a página do Wikipedia. Dá para ver que eles criaram vários tipos de máquinas. Por exemplo, máquinas para desvendar a Enigma de 3 rotores, para desvendar de 4. A quantidade que foi feito. Essas máquinas eram operadas por mulheres. Fato interessante aí é que antigamente, ali nessa época da Segunda Guerra, nos primeiros computadores, a computação era bem usada pelas mulheres, né? Pelas mulheres militares. E é basicamente isso de apresentação. Agora vamos usar a máquina Enigma, né, do emulador, como eu prometi. Aqui a gente está com o emulador da máquina Enigma, que eu achei aqui na web, né, como eu falei que eu mostrar para vocês. Eu vou pegar as configurações do dia desse caderninho aqui. Eu estou pegando as do dia 31. Aí eu estou pegando aqui a ordem dos rotores, a chave do dia, a troca de letras dos cabos lá, né, das comutações. E vamos transmitir a mensagem ataque agora. Vamos lá. Vocês vão perceber que o meu teclado vai aparecer uma máquina de escrever, mas é a intenção mesmo. Mentira, vamos lá. Primeiro vamos trocar a ordem dos rotores. Certo. Agora, chave do dia. N e X. Vamos lá. N e X. Esse aqui é o que todo operador da máquina Enigma tem que fazer todo dia. Configurar a máquina, né? Trocando essas letras aqui também, ó. S vai virar Z. Então eu vou pegar um cabinho no S e botar lá no Z. Ó. Ele vai trocar, né? O GT. O D vai virar o V. O K, o U. Tô pegando daqui, tá, pessoal? Ó. O F vai virar o O. O M vai virar o Y. E o E vai virar o W. Certo. Minha máquina está configurada. Agora, para transmitir essa mensagem, eu tenho que configurar, eu tenho que determinar uma chave inicial e uma chave de sessão. Tá? Isso é o que todo operador tem que fazer ao transmitir uma mensagem. Vamos lá, a chave inicial, por exemplo, BNA, certo? Então, minha chave inicial vai ser BNA. E minha chave de sessão será alô, tá? Então, determinando a chave de sessão alô, o que eu tenho que fazer
é digitar a chave de sessão aqui, ó. Alô. Ao digitar alô, a máquina ela vai me retornar uma chave de sessão cifrada com a chave inicial, que é OHS, certo? Depois eu vou pegar essa chave de sessão e eu vou botar ela como minha chave aqui, para usar essa chave de sessão na minha mensagem. Agora eu vou mandar ataque agora. Vou escrever aqui T. Repara que para cada letra que eu aperto, acende uma luz aqui, ó. Por exemplo, vou apertar o A e acender o G. É o que está sendo convertido aqui na output. E também, cada letra que eu aperto, ele vai girando o rotor aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá? Ataque agora. Certo? Ataque agora foi criptografado para esse valor aqui. Então isso é o que eu vou transmitir para ele. Eu vou transmitir esse valor. Eu vou transmitir a chave inicial que eu usei para gerar a chave de sessão. Tá? Então o que eu estou mandando a chave inicial e eu estou mandando a chave de sessão cifrada com a chave inicial. Eu não estou mandando a chave de sessão alô, que foi a que eu usei para cifrar essa mensagem aqui. Então, através das informações que eu estou mandando para ele, ele vai ter que decifrar o alô e decifrar com o alô essa mensagem que eu enviei, certo? Agora a gente vai ser o cara que vai estar recebendo essa mensagem. Então a gente vai estar com a máquina, a gente vai configurar a máquina com as configurações do dia, só não vai ter a chave inicial, né? Então, com a mensagem que a gente vai receber, aqui ó, BNA. Então a gente vai configurar a máquina para BNA e vai tentar decifrar a chave de sessão com esse BNA. Então vou digitar aqui OHS e a gente obteve o alô, que é a nossa chave de sessão. Então agora a gente configura a máquina para alô. Assim, a gente tem a mesma configuração do cara que transmitiu a mensagem quando cifrou essa mensagem aqui. Então isso é a prova de que a gente está usando chave simétrica, porque com a mesma chave a gente vai decifrar essa mensagem. Então vamos decifrar agora. Vamos lá. IP GT HP ONPW NVE. E tá aí a mensagem. Ataque agora. Recebido. Ataque agora. Então é isso. É isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado da apresentação. Até mais.